Olá, boa noite. Eu sou Almir Policarpo. Esse aqui é o nosso canal, o Evangelho no Tempo da Pandemia. Nós estamos aqui hoje para fazer a nossa última conversa sobre esse tema que nós elegemos aí do que aprendemos na pandemia, né? Então, desde a primeira semana de abril, nós estamos aqui conversando semanalmente. Muitas vezes a gente fica bem feliz porque muitas das pessoas têm nos acompanhado esse tempo todo. Ao longo desse período também o canal foi subindo, foi trazendo mais seguidores, foi atingindo mais pessoas, e isso é o que é o importante, a gente conseguir divulgar a doutrina espírita, né? Como nós explicamos desde o começo da fundação aqui, a razão, né, de a gente ter criado esse canal, né, a criação desse canal, ela surgiu justamente por conta da pandemia, da dificuldade que nós tínhamos e da necessidade que nós tínhamos de continuar estudando, continuar praticando as exposições, para que a gente não perdesse esse tempo, né? Aquele momento do início da pandemia foi tão complicado, a gente não sabia quando íamos retornar, quando íamos fazer. Então, uma das coisas que ajudou, pelo menos muito aqui, a mim e a Flávia, foi passar esse tempo todo, esses anos que a gente ficou em casa, esse período que a gente ficou mais confinado, estudando, mantendo aí os estudos da doutrina, além de participar de outros trabalhos nas casas que nós frequentamos, nas casas que a gente acaba frequentando por conta do nosso envolvimento com a Usilapa. Mas essa aqui era uma necessidade que a gente tinha, não parar de estudar, não parar de treinar a exposição, não parar de tentar levar a nossa mensagem. Então, era uma discussão que a gente já tinha, surgiu numa das discussões da Usilapa antes da pandemia, no evento que ia ser feito ano passado. Era uma questão de como que o espiritismo vai ser divulgado, né? O jeito que a gente faz nas nossas casas, ele é suficiente? Como é que a gente vai lidar com a questão da mídia, com essas possibilidades de YouTube, de podcast, de etc, né? Essa é uma reflexão que estava surgindo antes de surgir a pandemia e nos obrigar a ficar em casa e aprender a fazer isso como a gente está fazendo de forma remota. Então a gente pensou nisso e quando surgiu a pandemia, surgiu a necessidade de ficarmos separados, ficarmos em casa e tal, a gente pensou nessa possibilidade de começar a levar o estudo, né, uma forma de a gente estudar, praticar e dividir o nosso estudo com as pessoas que tivessem interesse, né? E para a gente foi muito gratificante, né? Até porque no dia que se iniciou a pandemia, que foram suspensos os trabalhos, na maioria dos lugares, inclusive na casa que nós frequentamos, que nós trabalhamos, era um dia que eu tinha uma exposição pronta. Eu ia fazer essa exposição, então combinamos ali com aquele grupo de fazer essa exposição de forma remota, né? E foi legal, todo mundo participou, mas depois também não deu para seguir, porque a partir daquele momento nós mudamos aqui para Bragança Paulista, e aqui não tinha uma estrutura de informática suficiente, e a gente não conseguiu levar adiante esse projeto. Era impossível manter um compromisso de levar adiante um trabalho que dependia da internet. Mas, alguns meses depois, isso foi resolvido. Hoje a gente tem uma infraestrutura ótima aqui, e a gente começou a fazer. E começamos a pensar aqui nos nossos caminhos, né? Até que, seguindo por um caminho, por outro, nós paramos aqui nesse ano nessa reflexão, que era uma necessidade que nós sentíamos, né? O que nós aprendemos, né? Por que essa pandemia teve aí? Todo mundo reclamou, todo mundo sentiu dor, todo mundo teve perda, todo mundo modificou a vida, isso modificou para melhor, isso modificou para pior, a gente está enxergando as melhoras, porque nós temos uma facilidade para ver e compreender, né, ou sentir aquilo que nos incomoda, aquilo que nos dói. Mas é aquilo que nos trouxe de vantagem, né? O que nós podemos levar? Lógico, sempre com respeito, sem desconsiderar, porque as perdas foram muito grandes, né? Todo mundo perdeu amigos, parentes, queridos, né? E a gente sabe, como espírita, que não perdeu, quer dizer, essas pessoas chegaram ao seu ciclo, hoje estão retomando suas atividades no plano espiritual, enfim, não é uma perda, né? Mas a sensação geral é de perda, essa coisa de não estar junto, mas nós perdemos coisas mesmo tendo todas elas fisicamente à nossa disposição. Nós não podíamos viajar, não podíamos encontrar as pessoas, não podíamos abraçar ninguém, não podíamos fazer nada. Então, foi um momento de muita reflexão, de muita dor, e a gente achou que naquele momento, depois de termos estudado aí
2 livros do Hamed, né, que a gente deveria usar esse tempo para refletir um pouco. E foi isso que nós fizemos de abril para cá, desde o dia 5 de abril. Esse aqui é o nosso 22º trabalho, né, 22ª exposição. Hoje nem é uma exposição, hoje é só um apanhado de tudo que a gente viveu, quais os caminhos que a gente seguiu e o que a gente pretende fazer daqui para frente. Então, esse assunto surgiu, né, esse tema surgiu, esse tema grande surgiu de uma reflexão. Quais foram os sentimentos? A gente buscou em cada um de nós quais foram os sentimentos, quais foram as dores, né? E foi o que apareceu, e o que apareceu para todo mundo. Por isso teve uma identidade muito grande com aqueles que nos acompanham aí ao longo desse período, né? Então, falando de segurança, de adaptação, de dor, de adversidade, de perda, de paciência, relação familiar, morte, solidariedade, resignação, fé, destruição, transformação, desapego, igualdade, desigualdade, novas habilidades, valor do presente, felicidade, e a Flávia fechou na semana passada com o valor da vida. E a gente partiu desse tema, organizou ele numa forma que nos parecia fazer algum tipo de sentido, e fomos buscar ajuda no Livro dos Espíritos para fundamentar o nosso estudo. Vamos falar de fé, mas a partir do quê? Né? Qual é a questão que nós vamos usar? De onde nós vamos partir? Né? Eu posso falar, cada um de nós pode falar de fé, de cada um desses temas, partindo de várias premissas. O que a gente queria era partir de uma premissa sólida. Se esse é um canal que se propõe a estudar o Espiritismo, a levar ele com seriedade, como a gente aprendeu na casa que nós trabalhamos. Então, a gente quis partir dos temas a partir de uma reflexão do Livro dos Espíritos. E nós fomos buscando as questões. Então, a fé, a gente partiu lá da questão 653, que pergunta se a adoração necessita de manifestações exteriores. E por aí vai. A gente foi levando e nós fomos buscando no Livro dos Espíritos. Não foi um negócio de método, foi um negócio muito mais intuitivo, né? A gente tem essa certeza de que tivemos aí uma ajuda do plano espiritual para nos guiar nesse caminho, nos temas, no embasamento, para trazer, até porque quando nós organizamos os 20 temas e quando chegamos lá a cada momento na hora de preparar o material para trazer aqui para a nossa reflexão, a gente olhava e falava, mas de onde surgiu isso aqui? Como é que eu vou chegar nessa conclusão? E, no fim, tudo tinha fundamento, tudo tinha onde buscar. Uma coisa que a gente também compreendeu aí depois de tudo pronto, olhamos, olha daqui, olha de lá, escolhe uma questão, escolhe outra, põe essa para cá, põe essa para lá. A gente foi olhar que, na verdade, boa parte, diria que 60% ou 70% das questões que surgiram para embasar o nosso estudo estavam justamente dentro das leis morais. Então, tudo que a gente vê foi a lei de adoração, lei de trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de liberdade e a lei de justiça, amor e caridade. Então, a gente acabou vendo ao final que realmente essa reflexão estava voltada para a gente entender como a gente está caminhando em relação às leis naturais, às leis morais, às leis divinas, como é que a gente quer que se chame, porque uma das coisas que a gente aprendeu aí ao longo do tempo é que cada vez que nós nos distanciamos das leis divinas, das leis naturais, a gente sente dor. E nada como olhar para essas leis nesse momento onde tínhamos muita dor, onde a dor era o tema central, né, por tudo que passava, né, era a dor de não sair, era a dor de ver os amigos desencarnando, era ver a dor das pessoas doentes, era a dor do desencanto, de não conseguir entender para que caminho íamos, aquela insegurança, aquela dor que nos trazia insegurança, de não saber até quando isso vai durar, isso é para sempre, né? Como nós vamos sair dessa situação, né? Uma sensação muito complicada, muito difícil a gente levar adiante. Mas eu acho que para nós foi muito gratificante, espero que para vocês que compartilharam o canal conosco também, porque foi uma chance de parar, de olhar, de entender ali aquela dor, aquele problema, aquele sofrimento que nós tínhamos, e a contrapartida, olhar o restante, olhar as coisas diferentes, olhar as modificações que transformaram para melhor a nossa vida. Né? Inegavelmente, coisas aconteceram, outras formas de viver surgiram e que estão nos fazendo viver melhor do que vivíamos. Né? Especificamente para nós,
né? Nós temos uma vida toda centrada em São Paulo, com o trabalho, etc. e tal, e hoje a gente consegue morar numa condição de vida muito mais tranquila, num lugar bem mais agradável, sem aquele estresse todo de São Paulo, fazer exatamente o trabalho que nós fazíamos, ou mais, porque estamos aqui em casa, estamos à disposição, então você não perde aquele tempo de deslocamento. E a gente descobriu que é uma realidade, nós e o mundo, né, descobriu que é uma grande realidade trabalhar remoto, pelo menos na nossa profissão. Nós somos advogados, isso é possível. Lógico que se você tem um comércio, se você tem alguma coisa que depende do dia a dia, é um pouco diferente essa relação. Como foi diferente a relação, mesmo com o tempo em que nós ficamos em casa, né, sem diminuindo o contato com as pessoas, sendo impedidos de ter contato com as pessoas, muitas pessoas mantiveram a sua rotina, trabalhando até para que todos pudessem continuar levando uma vida mais ou menos razoável. Então, as pessoas trabalham com alimentação, tem uma série, né, de transporte, de segurança, né, o pessoal da saúde, né, nem se diga, trabalharam mais do que nunca, né, em suas vidas. Então, algumas pessoas continuaram trabalhando desse jeito e outras trabalharam de outro, descobriram outras formas de trabalhar. Então, nós hoje, no nosso caso específico, e muitas pessoas, a gente tem várias pessoas que moram aqui no nosso entorno, várias pessoas que nós conhecemos, que mudaram, têm um ritmo de vida diferente daquele que tinham antes. Então, é um ganho, é uma possibilidade de fazer diferente, de ter uma qualidade de vida melhor, e a gente descobriu isso, que nós precisamos de uma qualidade de vida melhor, nós precisamos ficar mais atentos, nós precisamos valorizar o abraço, nós precisamos valorizar a presença, precisamos valorizar a possibilidade de encontrarmos as pessoas. Então, essa pandemia nos fez refletir muita coisa. Quanto nós fomos negligentes ao longo de toda a nossa vida, né? Ah, não, eu vou depois, eu vejo depois, eu falo depois, porque a nossa sensação era que tudo podia acontecer a qualquer momento, bastava que quiséssemos. E aí a gente descobriu que não é isso, né? Daí vem essa pandemia que faz mostrar o tamanho das nossas limitações, o tamanho das restrições que nós temos e que nós não podemos tudo. Então, o que nós temos, né, para mim, o grande sentimento, o primeiro sentimento que essas reflexões sobre a pandemia me trouxeram foi o sentimento de gratidão, né? Eu sou muito grato por ter conseguido sobreviver a essa pandemia, por ter conseguido fazer o meu trabalho, de ter uma expectativa de continuar trabalhando, uma expectativa de continuar me relacionando bem com as pessoas, valorizando essas relações, valorizando essa possibilidade de bem viver com todo mundo, de buscar o bem para todo mundo. Então, essa foi né, de abaixar um pouco todos esses nossos sentimentos de orgulho, né, essas coisas que nos corroem. Né? Então, a gente foi obrigado a olhar para isso, né, a necessidade de nos colocarmos sempre na posição do outro, entender a dor do outro. Né? Não é porque não estamos sentindo a dor que ela não exista, para o outro existe. Se ele está ali na dor, nós precisamos respeitar, precisamos ajudar, precisamos trazer junto e precisamos pedir ajuda quando é o nosso caso, quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos com dificuldade, quando nós não sabemos o que fazer. Então, esse sentimento de solidariedade, do valor de cada uma das pessoas, de cada uma das funções de cada pessoa, isso foi para mim um grande ganho nessa pandemia, né? Foi a gente entender realmente o quão limitado nós somos. Nós não nos bastamos, nós não podemos fazer tudo, nós não temos a capacidade inteira de resolver todos os nossos problemas, que a gente precisa ser bem humilde, pedir ajuda quando necessitamos, ajudar sempre que chamados, sempre que disponíveis, porque é isso, né? Nós não vamos levar nada daqui a não ser o bem que nós sejamos capazes de fazer. Né? A gente, como eu insisto sempre, a doutrina que nos diz isso, né? Eu só repito, nós estamos aqui encarnados, tratando de coisas materiais, com todos os nossos problemas materiais, de transporte, de trabalho, de realização profissional, de pagar as contas, etc. Mas tudo isso serve única e exclusivamente para transformar o nosso espírito. Né? Tudo isso são as ferramentas que o plano espiritual nos oferece para que a gente possa fazer as transformações do nosso espírito. Somos espíritos antigos, tivemos várias vivências, passamos por várias experiências e seguramente fomos muito piores do que somos hoje. Né? A gente vai se melhorando, vai se aprimorando, mas vamos mantendo defeitos e dificuldades. Por isso que nós temos que reencarnar frequentemente, temos que passar por essas experiências que fazem com que saiamos dessa nossa situação de conforto, que
sintamos um pouco de dor, de necessidade, para que a gente esteja aberto para aprender e para nos transformar. Então, acho que a pandemia, para aqueles que conseguiram pensar, né, às vezes a gente passa por um processo desse e não consegue refletir até pela dificuldade, mesmo pela dor, não consegue enxergar nada a não ser o sofrimento. Então agora, quando a gente consegue, né, vai diminuindo essa dor, essa pressão, porque a vida vai tomando aí seus caminhos mais normais dentro daquilo que a gente entendia, a gente consegue olhar as vantagens que nós recebemos, assimilar aquelas dores, tratar as dores que nós passamos e nos prepararmos e fazer uma reflexão. Esse é o chamado da pandemia, é esse chamado. Façamos uma reflexão, vejamos por onde caminhar, valorizemos o que temos que valorizar, né, para que a gente seja feliz, para que a gente faça o quê? Para a gente continue vivendo dentro das leis morais, dentro das leis divinas. E toda vez que nós fazemos isso, nós não sentimos dor. Né? O caminho de acabar com a dor é vivemos dentro da lei divina, dentro da lei natural, que por vezes a sua prática se choca com as nossas necessidades materiais, com as nossas limitações de conhecimento. Então, essa pandemia trouxe esse componente de nos fazer pensar, de nos fazer refletir e fazer com que nós valorizemos essa nossa possibilidade, essa nossa oportunidade. Por isso, é gratidão. Se nós passamos por isso, se nós ainda estamos aqui encarnados, trabalhando, é porque nós temos coisas a fazer. Todos nós temos. Né? Nós não somos missionários, nós não temos uma grande transformação da humanidade, seguramente não está na mão da maioria de nós, mas nós somos responsáveis pela grande transformação da humanidade, que é a transformação por pedaços. Cada um vai se transformando. A transformação global só acontecerá quando todos estivermos trabalhando dentro das leis morais, das leis divinas, obedecendo a essas leis, e cada um fazendo a sua parte. Então nós vamos diminuindo os conflitos, né? Eles vão diminuindo do pequeno para o grande. O grande é uma soma de muitos pequenos. Nada no mundo é muito grande. Tudo que é muito grande no mundo é uma soma de coisas, é uma soma de ações, é uma soma de intenções, é uma soma de capacidades. Então a gente tem que somar. Então, a pandemia nos fez sentir cada vez mais essa necessidade de somarmos, de aprendermos, de trocarmos, de respeitarmos, para que possamos seguir adiante nessa nossa jornada. Então, espero que vocês tenham curtido. A gente gostou muito de fazer essa série, a gente gostou muito de repensar esse nosso momento, de buscar dentro de nós as dores e as alegrias, as melhorias, os sofrimentos, para poder articular tudo isso de uma forma que a gente saiba melhor seguir aqui o nosso caminho, com um pouco mais de clareza e um pouco mais confortados. Então é com essa sensação de gratidão, de alegria, que a gente chega aqui ao final desse nosso 22º encontro, encerrando essa série, agradecendo muito por todos aqueles que estiveram conosco, aqueles que divulgaram, né? O canal foram aumentando as adesões, então a gente sente muita alegria de estar dividindo, porque a maior parte das pessoas são pessoas que nós conhecemos, são pessoas amigas, né? Como nós dizemos sempre, tem lá uma meia dúzia de pessoas que estão fisicamente muito distantes, às vezes por muito tempo, e que a gente retomou o contato via o canal e que a gente faz uma troca que nos deixa muito feliz e muito alegres. Então, espero que vocês tenham gostado dessa série e que a gente possa estar junto no canal aí por longo tempo. E o que nós vamos fazer agora? Acabou essa série, qual é o próximo passo? Nós ficamos pensando bastante, mas diante dessa transformação toda que aconteceu nas vidas, na sociedade, nas possibilidades, eu e a Flávia estaremos fora por um mês, né? Agora de setembro até o meio de outubro, nós estaremos trabalhando, mas trabalhando fora, trabalhando à distância, e a gente vai ter um problema muito grande de logístico para tentar. A gente pensou em gravar alguma coisa, deixar pronto, mas não foi viável. Então a gente vai dar uma parada nos trabalhos semanais aqui, preparados semanalmente, como a gente vem fazendo, e vamos retomar isso mais para o final de outubro. Então, qual é a nossa sugestão? O canal tem muito material e a gente sugere, nós temos aqui uma série, nós temos aqui uma playlist que chama-se O que é Espiritismo. Então, a ideia é um convite a vocês para que revejam. Quem já viu, reveja. Quem não viu,
tome conhecimento, porque se trata lá do comecinho, da onde surgiu, o que é espírito, como acontece, né? A capacidade de comunicação dos espíritos, a reencarnação como parte do processo evolutivo, o conceito de espírito, a sua individualidade, pré-existência, princípios fundamentais da doutrina, né, a reencarnação como manifestação de justiça e bondade de Deus, entendimento espírita do Evangelho. Então, os temas são muito legais e estão focados ali no começo, na base da nossa doutrina. Isso a gente fez no ano de 2020, então a gente vai mandar semanalmente para aqueles que estão no nosso caminho do WhatsApp, a gente vai mandar o link. Eu não consegui ainda descobrir como fazer uma reestreia para que isso possa ser colocado pelo YouTube, mas eu vou até tentar. Mas se eu não fizer, o convite para aqueles que não estão nessa lista, que não recebem os nossos convites por WhatsApp toda semana, é que assistam essa playlist, né, essa playlist que chama-se O que é Espiritismo, que é um conteúdo muito legal, é um conteúdo doutrinário de um trabalho que nós participamos e que é um trabalho de aprendizado muito grande. Então, isso tem toda diferente do nosso convite para esse trabalho que acabamos encerrando hoje, onde a gente fez lá a partir de uma questão. Esse é um trabalho que tem mais de 40 anos, então os temas foram todos estudados, tem toda uma literatura, tem toda um fundamento, um objetivo para cada um dos temas e que vale muito a pena assistir. Então, fica aí o convite para que vocês assistam essa playlist, o que é Espiritismo, e que aí mais para o final de outubro a gente possa estar retomando com algum outro tema. Então, fiquem à vontade para colocar no canal sugestão do que a gente poderia falar, porque é uma dificuldade entender exatamente para onde irmos, o que seria produtivo e o que seria bom para todos que estão conosco nessa jornada. Então, mais uma vez, agradecendo muito a todos, fica aqui os nossos imensos agradecimentos pela companhia, pela força, né, as pessoas que conversam conosco para falar do canal, do quanto isso tem tido serventia em suas vidas. A gente fica muito feliz de poder fazer isso, que para nós também. Para nós tem muita serventia fazer isso, estudar, manter aceso essa necessidade de discutir, de estudar e de dividir o estudo dessa doutrina que tanto nos auxilia, que tanto nos ajuda. Então, muito obrigado a todos e a semana que vem fica o convite para que vocês retomem esses temas do que é da playlist O que é o Espiritismo, e nós vamos então, em outubro, a gente retorna com isso, e ao longo do tempo a gente vai dando alguma notícia, vai dando algum sinal aí para indicar por qual caminho iremos seguir. Então, um grande abraço, uma boa semana a todos.